Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis-nos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do segundo trimestre de 2023. Neste, estamos estudando sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Eu agradeço a Deus por ter nos concedido mais essa oportunidade de compartilhar com você o conteúdo da lição que estaremos estudando no próximo domingo, a lição de número 9. Esta lição tratará sobre uma família nada perfeita. Teremos aqui uma lição preciosa sobre o que aconteceu com a família do rei Davi, o rei ungido por Deus. O Espírito de Deus se apoderou de Davi de forma graciosa, desde o momento em que ele foi chamado por Deus. Agora, passaram-se os anos e vemos Davi sendo um ótimo rei, mas um péssimo pai. Um ótimo rei, mas um pai relapso, um pai que não tomou iniciativas quando deveria tomar. Assim, essa lição serve para nós de exemplo, que apesar de termos responsabilidade diante de Deus, temos uma responsabilidade também diante da nossa família e não podemos nos omitir, e sim cumpri-las. Então, fique aí até o final deste vídeo e você terá ótimas instruções através desta lição. Prosseguindo, nós queremos fazer uma breve oração ao nosso Deus para que Ele nos abençoe durante a ministração desta aula. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus te agradecemos a oportunidade rica que temos de, através deste canal, alcançar os teus filhos. Que o teu Espírito nos direcione naquilo que queremos falar. É a nossa oração, no nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Eu peço a você, caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical, que você pegue a sua revista, que você tenha nas suas mãos um exemplar da Bíblia Sagrada, se possível até mais de um, para você acompanhar o que apresentaremos aqui durante esta aula. É importante que o aluno tenha contato com a revista, mas principalmente com a Bíblia, a Palavra de Deus. A revista traz para nós o assunto em tópicos, mas não abandone a leitura diária. Não abandone a leitura do livro sagrado para, através dele, você aprofundar o estudo, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Vamos então começar com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, aos crentes da região da Galácia. Capítulo 6, versículo 7, diz assim este versículo: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Repetindo, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Carta escrita aos Gálatas, capítulo 6, versículo de número 7. Nossa verdade prática diz assim: tudo o que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. Repetindo, tudo o que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 3, versículo 2 a 5, capítulo 5, versículo 13 a 15 e capítulo 12, versículo 10 ao versículo 13, a primeira parte do versículo. Vamos, pois, a essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: E a Davi nasceram filhos em Hebrom, e foi o seu primogênito Amon de Ainoã, a Gisreelita, e o segundo Quileabe de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, e o quarto Adonias, filho de Agite, e o quinto Cefatias, filho de Abital, e o sexto Itreão de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E tomou Davi mais concubinas e mulheres em Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas.
E estes são os nomes dos que nasceram em Jerusalém: Samua, e Sobabe, e Natã, e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Nefeg, e Jáfia. E nós podemos acrescentar aí o versículo 16, meus amados irmãos, que complementa os nomes Elisama, Eliada e Elifelete. Eu chamo a atenção dos amados alunos e professores que nós temos uma lista mais completa em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 1 a 9, que apresentaremos durante esta aula. Prosseguindo, o outro texto, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10 a 13. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro, apontar o papel de Davi como ungido e homem de Deus, bem como a extensão de sua família. Segundo, descrever pessoas-chave que apontam a disfuncionalidade na família de Davi. E por último, refletir a respeito do problema moral na família. É importante destacar esta palavra disfuncionalidade. Pai, mãe, filhos, cada um tem no ambiente familiar uma função, cada um tem uma responsabilidade. Quando se perde completamente o norte, a orientação, a instrução, o aconselhamento dentro do lar, as funções ficam distorcidas e cada um faz aquilo que bem entende, sem uma orientação única e exclusiva da palavra do Senhor. Que as nossas famílias possam ser, de fato, funcionais, ou seja, que o pai e a mãe possam exercer a sua autoridade, cumprir o seu papel, assim como os filhos, fazendo com que o lar seja um lar harmonioso. Pai, mãe e filhos unidos em um só propósito de servir a Deus, de adorar o Senhor, e assim haja amor, harmonia, crescimento e não tristezas, como aconteceu na família do rei Davi. Vamos à nossa introdução. A despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como pai. Nesta lição, estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. E aí vem a questão da funcionalidade, como nós já falamos anteriormente. A história dramática dos pecados na família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Veremos que essa família não era funcional e, por causa das omissões do rei, presenciou episódios de incesto, ou seja, relacionamento sexual entre pessoas da mesma família, rebelião e morte. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição: o rei Davi e sua grande família. Falaremos agora sobre o rei Davi e sua grande família, então vamos ao primeiro item do primeiro tópico: Davi, o ungido por Deus. Diz assim a nossa revista, com uma pequena correção que nós fizemos: o livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo o seu coração para assumir o lugar do primeiro rei de Israel. Isso está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, quando Samuel é enviado à casa de Jessé, porque dali o Senhor havia de escolher um rei. E esse rei escolhido foi o rei Davi, como nós já
Sabemos. Assim, Deus levou Samuel à casa de Jessé, o belemita, pois ali havia separado o novo rei ungido de Deus, que era Davi. Nesse momento, a Bíblia diz que, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, Davi foi um jovem, um menino que foi escolhido por Deus. Demorou anos para que ele assumisse o reinado, mas ele estava debaixo da unção do Espírito Santo. E quando assumiu o trono, ele se conduzia de forma prudente. Ele consultava o Senhor para saber se ia pelejar ou não contra os povos ao redor. E ele teve grandes conquistas. Nós veremos isso durante a lição. E se você observar o livro de 2 Samuel, você verá no capítulo 8, 9 e 10 como o reino de Davi se expandiu com muitas conquistas ao redor. Alguns chegam a dizer que seria muito bom se o livro de 2 Samuel terminasse no capítulo 10, porque a partir do capítulo 11 nós vemos o pecado de Davi, vemos no capítulo 12 ele sendo repreendido por Natã e a tragédia se instaura na família de Davi, do capítulo 13 ao capítulo 22 de 2 Samuel. Continuemos. Davi, o homem de Deus. O Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida de que Deus o capacitara para desempenhar a importante missão na monarquia de Israel, que era o quê? Reunificar a nação que durante os tempos de Saul ficou um tanto dispersa porque Saul perdeu a direção de Deus nos últimos anos do seu reinado, meus queridos irmãos. Ao longo dos capítulos de 2 Samuel, diz a nossa revista, mas eu ouso colocar a palavra primeiros, para ser mais correto de acordo com o que diz a Bíblia. Ao longo dos primeiros capítulos de 2 Samuel, constatamos que o rei Davi foi bem sucedido em seu propósito. Se você abrir a sua Bíblia, meu querido irmão, em 2 Samuel, nós podemos fazer isto agora. No capítulo 8 de 2 Samuel, nós temos o quê? As vitórias de Davi sobre várias nações. Depois, no capítulo 9, nós temos o quê? Aquela manifestação de misericórdia, de compaixão de Davi para com Mefibosete, o descendente de Saul. Essa história é muito linda que a Bíblia registra. Depois, no capítulo 10, nós temos o quê? Davi derrota os amonitas e os sírios. Ou seja, o reino se expandiu mais ainda no capítulo 10 de 2 Samuel. Quando chegamos no capítulo 11, Davi comete um adultério e um homicídio, e aí começa então a vir as consequências sobre a vida e a família de Davi, que nós estamos abordando nesta lição. Continuemos. Paulatinamente, as tribos foram reconhecendo a sua autoridade real. Assim, Davi unificou a monarquia e foi vitorioso em tudo o que o Senhor era com ele para realizar. Não sei se você já notou na leitura bíblica em classe, nós temos ali dois momentos. O momento em que Davi reinou em Hebrom, que foram 7 anos, e temos depois quando ele reinou sobre todo Israel, que foram 33 anos, somando-se 40 anos de reinado. Então veja que interessante, Davi primeiro reinou em Hebrom e ali se estabeleceu e ali começou a formar a sua família. Agora veja que interessante que ele reinou 7 anos em Hebrom, mas ele conquistou toda a nação e expandiu o reino com muitas conquistas ao norte, ao sul. Veja que aqui no capítulo 10 de 2 Samuel diz que ele se estendeu para o norte, ou seja, conquistou os sírios, e se estendeu para o sul, conquistando Amon, que era uma terra do sul. Era Deus usando Davi para expandir o reino, a nação de Israel. Foi um momento muito maravilhoso. Agora, é triste quando lemos e vemos o seguinte, eu quero ler para você. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Não era para ele ficar em Jerusalém, ele deveria ir à batalha.
E nesta atitude de ficar em Jerusalém, o que aconteceu? E aconteceu à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que se estava lavando e era esta mulher formosa à vista. Então, nós aprendemos com esse episódio, irmãos, que em tempos de guerra, em tempos de batalha, nós temos que estar na batalha e não ficar em casa folgadamente enquanto outros estão na peleja. E aqui o diabo armou um grande laço para este homem de Deus, para este servo do Senhor. E isso trouxe consequências drásticas para a sua família. Vamos continuar com a nossa aula. Terceiro item do primeiro tópico, a grande família de Davi. Entretanto, a despeito de o rei ser ungido por Deus e o homem segundo o seu coração, e muitos não entendem, às vezes, irmãos, quando falamos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, esta expressão fala o quê? Da grande misericórdia que Davi tinha, da sua forma como ele tratava as questões no início do seu reinado, sendo dirigido por Deus nas suas conquistas, um homem voltado para a adoração, para o louvor, um homem que não pôde construir o templo, mas que fez os preparativos para que o templo fosse construído. Então ele era um homem do louvor, da adoração, que conduziu o povo para adorar e servir a Deus, e exercia o seu reinado com compaixão e misericórdia, e não com ira, não fazendo como outros reis que matavam seus irmãos para poder assumir o trono. Não, Davi, ele se conduzia prudentemente. Infelizmente, com o passar do tempo, ele se desviou do propósito divino. Isso é o que a Bíblia nos mostra. Ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas. Naturalmente, com todos os seus casamentos, Davi teve mais de 20 filhos. Nós veremos numa tela esta contagem e veremos que há 20 filhos citados, mais os filhos das concubinas que não são citados no texto sagrado. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na desplicência com eles. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel como principal atividade, suas conquistas territoriais, com muitas guerras, e esqueceu-se de que tinha famílias espalhadas em vários lugares. Seus filhos tornaram-se problemáticos em suas vidas pessoais. Eu quero parar neste momento para refletir sobre como aplicar isto na vida dos obreiros. Nós, amados irmãos, não podemos nos ater apenas ao reino, à igreja, aos compromissos que temos, às pelejas que temos e esquecer que nós temos um lar, nós temos uma esposa, nós temos filhos que precisam da nossa atenção, que precisam dos nossos cuidados. Então, não se perca, meus amados irmãos, nos muitos compromissos, se esquecendo do compromisso principal, que é sua esposa e seus filhos, que é a sua família. Davi foi um ótimo rei conquistador, mas ele não conquistou o coração da sua família. Prosseguindo, vamos trazer para você uma tela muito interessante que nós trouxemos para mostrar para você, não somente pelo texto sagrado, mas de forma ilustrativa, como era a árvore genealógica de Davi. Como entender esses muitos relacionamentos deste homem de Deus e como saber de fato, de forma mais clara e visual, o que aconteceu com esta grande família, né? Como se estendeu, como se expandiu. Veja os irmãos que nós temos aqui na tela, em cima nós temos Davi. Você pode observar aí, está escrito Davi, e depois nós temos o quê? Nós temos aqui as suas 6 esposas que lhe deram filhos em Hebrom. Nós temos aqui Ainoã, Abigail, Maaca, Agite, Abital e Eglá. Estas mulheres lhes deram filhos em Hebrom, nos 7 anos que ele esteve em Hebrom. De Ainoã veio Amon, de Abigail veio Cleabe, que também se chamava Daniel, veremos isso. De Maaca veio Absalão e outros filhos. Depois nós temos de Agite veio Adonias, e de Abital veio Cefatias, de Eglá veio Itrão. Esses 6 filhos nasceram em Hebrom, dessas 6
mulheres de Davi. Mas nós temos aqui, meus amados irmãos, eu fiz questão de colocar aqui mais 4 filhos. Mais 4 filhos que vieram de Batseba ou Batsua, como veremos na Bíblia daqui a pouquinho. E além deste, nós temos aqui mais 10 filhos. Alguns desses nomes nós não sabemos de fato se é nome masculino ou feminino, como por exemplo Elisama. Alguns estudiosos dizem que é nome de homem, Elisama. Bom, o que importa aqui é que nós temos uma listagem de mais 10 filhos de Davi, que nós não sabemos aqui pelo texto sagrado quem foram as suas mamães. E além disso, nós temos um número que não é citado na Bíblia de filhos das concubinas. Então, somando 6 mais 4 mais 10, nós temos pelo menos 20 filhos de Davi citados na Bíblia Sagrada. E havia também os filhos das concubinas. E veja, os irmãos, que interessante esse quadro nos mostra como Davi ele se relacionou com muitas mulheres. Não foi como Salomão, seu filho, mas ele teve, pelo menos aqui, pelo que nós temos nesta tela e na Bíblia Sagrada, 8 mulheres, que foram Ainoã, Abigail, Maaca, Agite, Abital, Eglá, Batseba ou Batsua e Mical. Então, meus irmãos, assim Davi ele formou uma grande família, com muitas mulheres e com muitos filhos. É claro que com o reino, com a grande responsabilidade também com o reino de Israel, ele não soube administrar esta grande família, ele não soube resolver os problemas que haviam entre seus filhos. Prosseguindo então, vamos para um texto interessante de 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 1 a 9, que vai nos ajudar a entender como era a família de Davi. Eu destaquei em azul o nome das esposas, Ainoã, Abigail, Maaca, Abital, Eglá, Batsua ou Batseba. Nós temos citados aí, não está sendo citado aí Mical, mas nós temos aqui Ainoã, Abigail, Maaca, Abital, Eglá e Batsua. Essas foram as suas esposas que lhes deram filhos, segundo a Bíblia. Agora, veja que interessante esse texto, meus irmãos, porque esse texto ele é mais completo do que o que nós temos na nossa leitura bíblica em classe. Diz assim esse texto: e estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom, o primogênito Amon de Ainoã, a Gisraelita, o segundo Daniel ou Quileabe, como está em 2 Samuel capítulo 3, versículo 3, de Abigail, a Carmelita, o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém, Simeia ou Samua, em 2 Samuel capítulo 3, versículo 5, e Sobabe, e Natã, e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batsua ou Batseba, como está em 2 Samuel capítulo 11, versículo 3, filha de Amiel, que é chamado de Eliã, em 2 Samuel capítulo 11, versículo 3. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada, Elifelete. 9. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. É interessante que há filhos com o mesmo nome, Elisama e Elifelete, talvez de mães diferentes. Mas nós destacamos aqui o que é mais importante, que são os números. 6 filhos, 4 filhos, 9 filhos. 6, 4, 9 e mais Tamar. Ou seja, aí nós temos citados 20 filhos, mas os que foram filhos das concubinas que não foram citados no texto sagrado. Temos então mais de 20 filhos, conforme 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 1 a 9. Esta era a grande família do rei Davi. Prosseguindo, vamos ao segundo tópico da nossa lição: filhos e parentes na casa de Davi. Vamos conhecer alguns personagens desta história. Tamar.
Tamar era filha de Maaca. Esta, Maaca, era filha do rei Talmai de Gesur e mãe de Absalão, e este, portanto, irmão de Tamar. Ora, Tamar era uma mulher bonita, que ainda não tinha conhecido o varão, portanto, era virgem, até que sua beleza atraiu a Amon, seu meio-irmão, o filho primogênito de Davi, com Ainoã, e este a teve por sua mulher, cometendo incesto, deflorando-a. Nós complementamos aqui esta parte da lição para que você possa entender melhor. Tamar não tinha conhecido o varão até que seu irmão violentou-a. É isso que temos no texto sagrado. Absalão. Absalão era irmão de Tamar, filho de Maaca e terceiro filho do rei Davi. Nos capítulos 13 a 19 de 2 Samuel, sua história está registrada em detalhes. Seu nome tem a ver com paz, mas, ironicamente, sua história nada tem a ver com ela, a paz. Absalão assassinou Amon, seu meio-irmão, conspirou e rebelou-se contra o seu pai, o rei Davi. Amon, quem era Amon? Quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era o escolhido de Deus para reinar, casou-se com Ainoã e gerou Amon. Feito homem entre outros irmãos nascidos, Amon demonstrou ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. Ao ler 2 Samuel capítulo 13, você verá, irmãos, como este filho de Davi foi sagaz para poder seduzir a sua meia-irmã e logo após tê-la seduzido e ter se deitado com ela, desprezou-a, humilhou-a, expulsou-a da sua casa e ela saiu dali envergonhada. Continuando, foi por causa desse comportamento que ele se apaixonou doentiamente por sua meia-irmã, Tamar. Amon ficou doente de angústia e de desejo incontinente por ela, e por isso não comia nem bebia, totalmente dominado por essa paixão e ao mesmo tempo desconhecida por Tamar. Interessante, irmãos, como a paixão é retratada nesse texto, essa paixão doentia, que é como um fogo de palha realmente, que acende fácil e apaga também fácil. Amon sentia muita paixão por Tamar, até o momento que a teve por mulher. E assim que a teve por mulher, a abandonou. E aí nós sempre orientamos nossos jovens, nossos filhos, a ter cuidado com estas paixões doentias, febris, que a pessoa fica doente, não come, não quer trabalhar, não quer estudar, por causa daquela pessoa que ama, está apaixonado. Irmãos, isso assim como um fogo de palha, acende rápido, mas quando apaga, apaga também de forma rápida e fica somente os traumas, ficam somente as consequências, que são muitas vezes drásticas. Muitos são levados à violência, muitos são levados até a cometer homicídio, dizer que se não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. E outros até cometem o suicídio, já que eu não conquistei esta mulher que eu gostava, já que eu não tenho este homem que eu tanto amava, de que me serve a vida? Vou acabar com a minha vida agora mesmo. E muitos intentam contra a sua própria vida por causa de uma paixão doentia. E você sabe o que aconteceu nessa história na família do rei Davi. Trouxe a morte para Amon. E quem fez isso? O próprio irmão dele, Absalão. Continuando, Jonadab, um conselheiro do mal. Irmãos, este é um personagem sagaz. Aliás, segundo Samuel, capítulo 13, até o capítulo 22, nós temos exemplos de sagacidade. Exemplos de pessoas que se fingiram, que trouxeram conselhos maus, que induziram ao erro, e precisamos vigiar quanto a esses conselheiros do mal. Jonadab, quem era? Era primo de Amon e filho de Simeia, irmão de Davi. Segundo o que a Bíblia registra, era homem sagaz e de maus pensamentos em seu coração. O mal sempre atrai o mal. E por isso, esse homem induziu a Amon a satisfazer sua paixão com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar,
a vítima dessa situação. Jonadab é o tipo do amigo que não se deve ter por perto quando se vive um problema pessoal ou familiar. Ele é um exemplo concreto de mau conselheiro. Mais um alerta para os nossos jovens, adolescentes, para você que está passando por algum momento difícil na sua vida, cuidado com quem você se aconselha. Nesse caso, Amon não precisava de alguém que lhe aconselhasse para o mal, e sim que o advertisse, que o corrigisse, que fizesse ele tirar Tamar da sua cabeça. Que isso, rapaz? É sua irmã, é sua meia-irmã. Tema a Deus, sirva ao Senhor, conserta-te com Deus. Quando alguém se aproxima de nós, quando estamos com problemas, temos que saber exatamente o que esta pessoa está nos induzindo. Está nos induzindo ao mal? Está nos conduzindo a Deus? Está nos levando para o caminho da verdade? Ou está nos levando para o caminho da mentira e da falsidade? Jonadab foi um mau conselheiro e o resultado foi a morte de Amon. Deus tenha misericórdia de nós. Busque bons conselheiros. Irmão e irmã que está me ouvindo, fuja dos maus conselhos. Terceiro e último tópico da lição, o problema moral na família de Davi. Nós vamos falar novamente desses personagens, mas destacando mais os problemas que aconteceram e associando ao que acontece nas famílias hoje. Vamos lá? As consequências de sua falta de domínio próprio. O capítulo 11 de 2 Samuel relata o adultério do rei Davi. O capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã ao pecado do rei, mesmo tendo reconhecido seu pecado de adultério, dissimulação e assassinato, o rei Davi não pôde evitar as consequências de seu pecado. Deus perdoa? Perdoa, mas as consequências virão. Continuando, incisivo e fiel à mensagem divina, o profeta Natã disse ao rei: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Assim, não demorou muito para que um dos filhos coabitasse com as concubinas do próprio pai e o envergonhasse publicamente em Israel. Eu trouxe para você esse texto, eu expandi um pouco mais, na revista fala versículo 21 e 22, mas eu creio que para melhor compreensão nós precisamos ler versículo 20 a 23, que diz assim: então disse Absalão a Aitofel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: possui as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e Absalão possuiu as concubinas de seu pai perante os olhos de todo o Israel, e era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi como para com Absalão. Veja, nós temos mais um exemplo de mau conselheiro, Aitofel. O texto sagrado, então, mostra o cumprimento da profecia de Natã, quando Absalão, olha o que destacamos em tela, possuiu as concubinas de seu pai perante os olhos de todo o Israel. Incesto e morte na família. Outro caso alarmante foi o pecado de incesto do filho mais velho de Davi contra a própria irmã ou meia-irmã Tamar. A consequência inevitável disso na família do rei foi o ódio alimentado por Absalão até matar seu meio-irmão. O texto sagrado nos diz que quando ele ouviu a respeito do que tinha acontecido, ele não falou absolutamente nada. Absalão ficou quieto. Absalão não foi logo de ímpeto contra Amon. Ele esperou 2 anos. Depois de 2 anos, ele investiu contra Amon e o matou. A consequência inevitável disso na família do rei foi o ódio alimentado por Absalão até matar seu meio-irmão Amon, como vingança pelo abuso que sua irmã Tamar sofreu. O texto sagrado nos mostra que ele
não reagiu quando soube da notícia da violência sexual que a sua irmã tinha sofrido. Simplesmente ele ficou quieto. E após 2 anos, durante 2 anos ele guardou em segredo um desejo de vingança. Então investiu contra Amon e o matou. O relato de Amon e Tamar está repleto de sagacidade, de sutileza e de mentira a fim de atrair a inocente Tamar para um laço indigno. Tudo muito doentio e pecaminoso. E é interessante que o texto sagrado diz que Davi apenas ficou irado. Em outras versões, ficou furioso. Em outras versões diz indignado. Davi em momento algum advertiu a Amon. Não. A Bíblia de Estudo de Almeida diz que em versões antigas há um acréscimo dizendo assim: mas não repreendeu seu filho Amon, porque, como era o filho mais velho, o estimava muito. Isso vai ter um reflexo no término dessa lição, quando falaremos sobre o auxílio devocional que eu recomendo que os professores usem. Então, Davi nada fez. Nas nossas versões hoje está apenas assim, 2 Samuel capítulo 13, versículo 21. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Em outras versões, ficou indignado. Em outras versões, ficou furioso. Mas em versões mais antigas acrescentava-se o seguinte: mas não repreendeu seu filho Amon, porque, como era o seu filho mais velho, o estimava muito. Vamos voltar a este assunto no final. Vamos lá. Depois de ter se deitado com sua meia-irmã, humilhando-a, Amon a desprezou completamente. E o rei Davi soube do fato, irou-se, mas não fez nada contra Amon. Em suma, uma das consequências trágicas desse comportamento do rei foi a tragédia anunciada da família. Absalão matou Amon. E, mais tarde, ele cavou sua morte precoce após desencadear uma rebelião contra o próprio pai a fim de tomar-lhe o trono. O rei chorou amargamente a morte de Absalão. E eu quero lembrar que esse texto, que é bastante conhecido daqueles que são estudiosos da Bíblia, que diz assim, em 2 Samuel capítulo 18, versículo 33. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Mas não o repreendeu, mas não o corrigiu, mas ficou distante desse filho durante cerca de 2 anos, como veremos daqui a pouquinho. Então, Davi, ele não soube tomar iniciativa quando precisava tomar. E é um alerta para nós pais. Precisamos corrigir a tempo e não deixar que as coisas passem sem uma repreensão, sem uma correção. Este foi um grande erro do grande rei Davi. Vigilância, proximidade e exemplo é o terceiro e último item do terceiro e último tópico da lição. Essa história do problema moral na família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da, primeiro, vigilância, estar atento, da proximidade, estar próximo dos filhos, não distante, estar sempre andando com eles, caminhando com eles, conversando com eles, ouvindo-os e orientando-os. E do exemplo na família. O que adianta sermos um ótimo rei diante de toda a nação e ver a nossa família indo de mal a pior? De que vale ser um grande rei de uma nação, mas não cuidar dos seus próprios filhos? É claro que o grande culpado foi Davi, quando cometeu aqueles 2 pecados horrendos, que foi o adultério e o homicídio, como está registrado em 2 Samuel capítulo 11. Então ele colheu as consequências e não soube mais reparar o seu lar. Faltou-lhe dar um exemplo para os seus filhos e então perdeu toda a autoridade. É muito importante desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com os nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família. Infelizmente, não estamos livres de deparar-nos com problemas morais difíceis na família. Por isso, é preciso que os pais façam a sua parte, acompanhando de perto
muito o que acontece nos lares, sobretudo fazendo isto por meio do exemplo de quem busca viver para a glória de Deus dentro de casa, ou seja, sendo um exemplo, sendo alguém que dê um bom testemunho, tanto dentro de casa quanto fora, e sendo assim uma referência para outras famílias. Que Deus assim nos conceda esta bênção de sermos nós exemplo dentro do lar e que a nossa família também seja um exemplo para outros lares. Continuando, eu sugiro aos professores que utilizem o auxílio devocional, que é intitulado Como Arruinar a Vida de Seus Filhos. E ali temos 3 tópicos: fique zangado, mas não castigue; ame demais os seus filhos; perdoe, mas não completamente. Isso se encontra na página 68 da Revista do Mestre. E eu quero ler para você, meu caro professor e aluno neste momento, e fazer breves comentários antes de terminarmos essa aula. Diz assim: como arruinar a vida de seus filhos. Pode ser surpreendente, mas frequentemente as pessoas mais bem-sucedidas, segundo os padrões do mundo, têm sido pais terríveis. E alguns dos menos bem-sucedidos criaram filhos dos quais qualquer pessoa poderia se orgulhar. Davi, apesar de seus méritos como o maior rei de Israel, foi um pai terrível. Alguns de seus erros são destacados nestes capítulos e permanecem como exemplos que você e eu devemos seguir, se desejarmos arruinar as vidas de nossos filhos. Quais são as recomendações de Davi para o fracasso como pai? Primeiro, fique zangado, mas não castigue. Quando Davi soube o que Amon fez à sua meia-irmã Tamar, o texto diz que Davi muito se acendeu em ira, mas não há indicação de que ele tivesse falado com Amon, e muito menos que o tivesse castigado. Os pais que deixam de corrigir seus filhos podem esperar problemas maiores no futuro. Segundo, ame demais os seus filhos. Depois que Absalão fugiu, Davi pranteava o seu filho todos os dias. Davi parece ter sentido tanta falta de seu filho que se esqueceu do que seu filho tinha feito. Meninos e meninas que são amados demais, de um modo em que vale tudo, causarão, sem dúvida, graves problemas. E o último, perdoe, mas não completamente. Davi finalmente permitiu que Absalão retornasse a Jerusalém, mas não ouviu durante 2 anos. Se o perdão for concedido, deve ser completo. O perdão incompleto, repleto de pequenos lembretes dos pecados passados, cria amargura e antagonismo. Quando Deus perdoa, ele esquece. Se nós perdoarmos um erro, nós devemos fazê-lo completamente. Davi, um sucesso em sua carreira, era um fracasso como pai. Ele se aborrecia com o que os seus filhos faziam, mas não os castigava. Ele amou tanto seus filhos que perdeu a perspectiva e perdoava de modo incompleto. Na vida familiar, o maior rei de Israel foi um dos maiores fracassos da história. Amém? Fica então esta lição para todos nós. Nossa conclusão: vimos que a família de Davi era disfuncional. O que é isso? Aquilo que apresenta funções alteradas ou prejudicadas, o que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso, é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares, que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto os seus filhos. Que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Amém? Terminamos esta aula convidando você para a 10ª lição. Não perca a 10ª lição do 2º trimestre de 2023, que trataremos sobre quando os pais sepultam seus filhos, baseada na família de Jó. Eu conto com você aqui na próxima semana e eu me despeço de você pedindo que continue orando por nós, para que a graça do Senhor esteja sobre nossa vida e assim possamos continuar trazendo para você essas preciosas lições.
Deus te abençoe em nome de Jesus. E aqui se despede o seu amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. Amém e amém.